Mais um episódio de Default. Nós aqui com o nome, recém-dado nome, não temos logomarca ainda. Estamos no aguardo da inteligência artificial, que tem demorado muito. Está em greve nos últimos dias, a gente não tem conseguido a nossa logomarca. Mas sejam bem-vindos a esse bate-papo que a gente tenta trazer coisas diferentes, inovadoras, novos negócios, discussões de altíssima qualidade. Eu, meu querido Arthur Pellegrino, e Rod Paulucci, que fica lá em Nova York, né, sempre conectado com o mundo digital. Galera, tem uma discussão para a gente começar aqui de maneira polêmica, como sempre. E esse é um negócio que tem chamado a atenção de muita gente, que é o vício do digital. A gente tem visto a quantidade de tempo que as pessoas estão passando na frente do celular. Isso de todas as idades. Chegar no aeroporto, tá todo mundo conectado. Tem velhinha no celular, o senhorzinho e a criancinha. Num restaurante, tá a mesa inteira da família está conectada no celular. Isso se tornou um vício e tem se tornado um grande problema. A gente saiu, estava vendo uma pesquisa que 5 anos atrás a média era de 5 horas por dia no celular. A média hoje dos adolescentes é de 9 horas por dia na frente de uma tela. O que é o problema disso? Ansiedade crescendo, crianças com ansiedade, jovens com ansiedade, depressão e suicídio. Você começa a ter um negócio, né, que vai para a cabeça das crianças, que elas não estão preparadas para isso. Né? A rede social ela é muito perigosa. A rede social você geralmente compara o seu bastidor com o palco dos outros. Todo mundo está feliz, todo mundo é rico, todo mundo tem um bom relacionamento, e você olha e fala, poxa, mas eu sou um fracassado, eu dei errado. E as crianças e jovens tendem a sentir mais, tem cyberbullying, tem um monte de coisa que está acontecendo agora e que tem se tornado um problemão. E aí, o que é o que eu tenho visto, né? E a gente convive aí com diversas gerações, o que está acontecendo? Isso é novo para todo mundo. Isso é novo para os pais, isso é novo para os filhos. Os pais estão viciados também no celular, estão conectados o tempo inteiro, e os filhos já nascem nesse mundo hiperconectado. E aí você tem dois tipos de reação que geralmente são comuns e são extremas. Uma é, meus filhos não têm acesso à tela, não tem nada, não tem tablet, não tem celular. Aqui em casa é um pouco disso, meus filhos não têm celular, mas eles têm algum acesso, eles têm acesso a jogo de videogame. E do outro lado, você tem aqueles que liberam tudo. Não, meus filhos têm acesso a tudo, tem celular, joga videogame a hora que quer. E o que é o problema disso? É a falta de equilíbrio. Né? O que eu tenho visto que é um caminho que a gente pode estressar aqui, é o caminho do equilíbrio, que é eu controlo o tempo, principalmente, e o conteúdo que as crianças estão vendo no celular. Então, o que eu tenho feito aqui em casa? Conteúdo. Shorts, não pode. YouTube Shorts. Nós vamos ter shorts nossos aqui, meus filhos nunca vão ver. Porque proibido dentro da minha casa a gente ter shorts, porque o shorts faz com que seu cérebro seja raso. O cérebro, né, vai atrofiando. A gente tende, o nosso cérebro quer o que é cômodo. O short, você fica sentado ali, 30 segundos, passou. É a mesma coisa do Instagram. Ele é muito raso. E a segunda coisa, né? Então, assim, esse é o conteúdo que é proibido. O outro que proibi aqui em casa são jogos para celular. O jogo para celular também ele é muito maléfico, porque ele é feito sempre para você vencer, ele não tem dificuldade, os jogos são repetitivos. Você ficar conectado ali comprando moedinha, né? Fazendo, e agora tem os bets também, que são outro problema. Dopamina na cabeça o tempo inteiro, problemaço. O que é o que eu tenho feito? Escolhe conteúdo de qualidade. Vai ver coisa legal, vai ver até MrBeast. MrBeast, poxa, o cara estava outro dia construindo casa, 100 casas aqui na América Central. Levou água para uma vila lá da África. Poxa, legal pra caramba. O cara faz algumas coisas meio idiotas, mas tem as coisas legais. Algumas coisas são entretenimento. Eu falei outro dia para minha esposa, amor, a gente via Gugu. A gente via banheira do Gugu. Isso era a nossa infância, Trapalhões. Era isso que a gente via. E aí agora, pô, o moleque pode
gastar um tempo vendo entretenimento. Você não só vê conteúdo educacional, mas, poxa, é legal o Manual do Mundo. Legal pra caramba. Baita conteúdo legal, ensina um monte de coisa e tal. Então, poxa, a gente tem que olhar para o conteúdo. E outra coisa eu acredito no poder dos games. Eu acho que jogar videogame não é tão negativo como parece, né? Eu acho que as pessoas que jogam videogame, falando de PlayStation, Xbox e tal, jogos complexos, quebra-cabeça, né, jogo de aventura, jogo que você tem que pensar, mesmo Fortnite ali que você tem que agir e tal, você tem que ter raciocínio rápido, você tem que tomar decisão, você tem que ter resiliência. Poxa, morri aqui, não vou passar de fase, vou começar de novo, tenho que tentar passar agora, vou tentar outro jeito. Isso aí mexe positivamente no cérebro, desde que eles tenham horário. Então aqui em casa é fim de semana, eles têm 2 horas no sábado e 2 no domingo, geralmente no final da tarde, para eles jogarem, né, fazerem esportes e tal, eles brincam, jogam bola e tal. No final da tarde eu deixo jogar um pouco de videogame, que eu acho que é positivo. Então o que eu tenho tentado trazer para os pais, ontem mesmo deu uma palestra aqui, é que esse ambiente é um ambiente complexo mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado em não ter o extremo, porque se você isola também e fala, não, você não tem acesso a nada, você está deixando a criança longe de uma revolução que não tem como a gente parar isso mais. Não tem como você falar, não vai usar celular. Não, um dia ela vai ter acesso. E o que eu tento fazer aqui, Arthurzinha, eu queria ouvir sua opinião, Rod, você que é pai recente, esse não tão recente, né, mas já é pai, que é como estimular essas crianças para esse mundo. Porque o que eu tento trazer aqui dentro de casa cara, o celular é uma ferramenta que pode ser boa pra caramba, desde que você mostre para o seu filho que ela pode ser boa. Meu filho, outro dia, de 11 anos, o Davi, papai, quero investir em fundo imobiliário. Ele investe, tem cripto, tem dólar, tem não sei o que e tal. Quero investir em fundo imobiliário. Qual que eu invisto? Falei, não sei, vai estudar. Falei, onde eu estudo? Passei o canal do Thiago Nigo, do Bruno Perrini, não sei o que e tal. Depois ele voltou com uma lista. Papai, quero investir nesse aqui, que é um fundo de galpão, esse aqui que é um fundo disso e tal. O que eu fiz para ele? Eu mostrei para ele que tem conteúdo relevante na internet que ele pode usar. Agora, o que eu vejo muitas vezes acontecendo o pai deixa o moleque ficar o dia inteiro, né? Na frente do celular ou do tablet, vendo porcaria, passando, rolando, vendo rede social que não gera nada, e ao invés de dar para ele a oportunidade de utilizar aquilo ali como uma ferramenta positiva. Só para fechar aqui a discussão, o Google comprou na semana passada uma startup, inclusive, de um brasileiro de inteligência artificial que chama Character.ai, onde você pode conversar com pessoas históricas. Por exemplo, eu e meus filhos sentamos outro dia lá no quarto, na hora de dormir, eu falei, vamos ligar para o Marcos Aurelius, imperador de Roma, e eu liguei, e você liga, e ele atende, oi, tudo bem? Eu falei, que isso? Eu sou o Marcos Aurelius. Eu falei, Marcos Aurelius, como é que é Roma aí na sua época? Roma é muito violento, nós estamos num período muito difícil, não sei o quê. Eu falei, você conheceu Nero? Eu conheci Nero. Eu conheci. Nero veio depois de mim. Nero, depois que eu morri, 10 anos depois ele assumiu. E eu falei, mas como é que ele era? Um cara muito difícil, um cara com ego muito inchado, um cara meio megalomaníaco. Olha, ele falando, contando. Eu falei, poxa, mas por que ele foi atrás de Jesus? Você iria atrás de Jesus? Eu perguntei. Ele falou, não, eu sou um estoico, eu sou um cara que tem o pensamento, defenda a liberdade do pensamento e tal. Eu nunca fui esse cara. Mas Nero não, Nero era um cara vaidoso, era um cara que o poder deixou ele consumir. Então, olha isso, a oportunidade que essa geração tem de conversar com uma inteligência artificial que está replicando todo o conhecimento que tem em volta desses caras, né? Então eu queria ouvir de vocês assim, o que vocês acham dessa geração? O que vai ser? Porque vocês com certeza têm, o Arthurzinho que não tem filho, mas tem algum primo, algum parente, Arthur, que você vai numa festa, você vê o menino ficar a noite inteira na festa na frente do celular. Não conversa mais, não tem um assunto, não tem uma, né? E na hora que você vai ver, pô, tá aprendendo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, tá editando um vídeo, tá criando? Não. Tô simplesmente consumindo conteúdo que não agrega nada. Boa noite. Boa noite, Gustavo Caetano. Boa noite, Arthur. Bom tópico, excelente tópico para quem é pai. Eu penso muito sobre isso. Eu tenho um filho de 3 anos e provavelmente é o que tira o meu sono hoje, é como eu vou criar, como eu vou crescer, como eu vou criar meu filho, como ele vai crescer nesse ambiente, né? Eu acho que só um ponto, voltar um ponto que você falou,
eu acho que tem aquele ditado que fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? É a dosagem. É, e eu acho que você tocou o ponto fundamental, assim, a tecnologia é uma ferramenta, ela deve ser uma ferramenta e não um inimigo. Primeiro que se você limita ou restringe o acesso, a zero acesso à criança à tecnologia, ela cresce uma criança totalmente desconectada de possibilidade, está limitando o alcance dessa criança. Isso eu concordo com você 100%. Tem um segundo fator que acontece, e esse é um pouquinho mais complicado quando você estava falando, quando você tem os dois lados dos pais, o pai que restringe por completo e o outro que libera 100%, a criança que não tem o acesso, ou a criança que tem um acesso moderado, e aí entra a questão, ela passa a ser a criança que não é cool na escola. Ou seja, os amiguinhos todo mundo tem celular, os amiguinhos todo mundo tá na rede social, o seu filho não tá. E aí o seu filho passa a ter o efeito reverso, ao invés daquilo tornar positivo, passa a ser negativo para a criança. E é difícil isso. Eu estava ouvindo um podcast justamente discutindo sobre isso. Como que você, obviamente, criança que não pode, tem idade, não deve ter acesso à rede social, como que você faz? Você combina com os outros pais e fala assim, vamos combinar, ninguém tem acesso, ou seu filho fica o filho excluído? E como que você passa a mensagem para o seu filho que você está certo e ele está errado, ou os outros estão errados? Né? Então, assim, é uma situação extremamente complexa que envolve um acordo social do seu filho na escola, para que os seus pais, de todos os pais que estão juntos, para conseguir criar ele da melhor maneira possível. Agora, primeiro, a forma como eu tento olhar isso e criar meu filho é bem parecido com a sua filosofia. Assim. Primeiro, aqui não é que não tem acesso à tela, ele tem acesso à tela. Aqui, para quem não sabe, eu moro fora. Aqui a gente tem muito menos suporte, rede de apoio. Meus pais não moram aqui. A tela, de maneira nenhuma, é um substituto por família. Mas, por exemplo, eu ligo para os meus pais todo dia e ligo do meu celular. Eu preciso que meu filho tenha contato com os meus pais, com os meus sogros, com a minha família que está toda aí no Brasil. Então, inevitavelmente, ele tem contato. E ele tem acesso aqui ao desenho, mas o que a gente faz é limitar. Então, por exemplo, uma regra que eu coloquei aqui em casa tem a vez, a minha vez e a vez dele. E ele sabe que as coisas têm que ter começo, meio e fim. Eu acho que o grande problema quando envolve tecnologia, e os games são feitos para isso, a tecnologia, a rede social é feita para isso, para ser o scroll infinito, para você ficar... A criança perde a noção de quando tem que parar. Quando não tem noção de começo, meio e fim. A dopamina vai sendo liberada e aí não tem término. E a criança quer mais daquilo e vira aquele vício que não consegue terminar. Então, assim, só para concluir, para passar pro Arthur, eu acho que, assim, é a dosagem certa. E tem, cara, muita ferramenta legal. Você citou a Character.ai, que eu já usei também. E eu uso, por exemplo, o ChatGPT para contar história, cara, pro Tom, pro meu filho. Então, por exemplo, tem dia, todo mundo sabe, cara, tem dia que a sua criança tá chorando, tá difícil, não quer comer, etc. Eu peguei o ChatGPT e contei uma história, falei assim, ChatGPT naquela função de voz, você pode contar uma história pro Tom sobre o brócolis, o feijão, o arroz e a carne numa aventura junto com ele, com o bagel em Nova York. Cara, ele monta uma história completa para ele comer. E ele vai falando, claro, Rodrigo, oi, Thomas, vamos falar sua aventura com seu melhor amigo Bagel, que é o nosso cachorro, em Nova York, comendo. E aí você precisa comer para ficar forte. Aí ele deu uma garfada do brócolis e ficou forte. Cara, e o Tom começa a comer na hora. É impressionante. Quem tá com dificuldade, se você tiver alguma dificuldade um dia, faz esse teste para você ver. Isso é usar a tecnologia ao seu favor. Ele faz isso todo dia? Obviamente que não. Não quero que ele só coma baseado em ChatGPT. Mas, gente, tem dias e dias. Acho que ser razoável é fundamental. Isso foi uma das coisas que eu aprendi morando fora do Brasil, é ser menos xiita com algumas coisas que vêm de todos os lados, do policiamento, do politicamente correto, tudo tem que ser dessa forma, e também do outro lado também não é liberado para tudo. Então, cara, eu tento usar como ferramenta de apoio. A gente hoje tem uma dificuldade grande, por exemplo, dele aprender português, porque ele fica na escola o dia inteiro, os amigos dele são todos em inglês, e é uma batalha. Ele fala que em casa eu e minha esposa a gente só conversa em português, mas ele só responde pra gente em inglês. Então eu uso, por exemplo, ChatGPT para tentar forçar ele a aprender português. Quando eu coloco tela, a gente coloca desenho em português, para que seja a forma como ele consiga entender que aquilo é um ambiente natural para ele.
Bom, acho que esses são meus dois centros. Eu não acho que tem resposta perfeita, eu tenho estudado muito sobre isso. Mas a partir do momento que você cria barreiras e cria desafios para o aprendizado, que eu acho que é o caminho que você está tomando com os meninos, por exemplo, estratégia, game. A gente cresceu baseado em videogame. Eu joguei Age of Empires, ganhava de você todo dia no começo da samba. Você lembra? Mas isso ajuda a pensar em estratégia, entendeu? Mas é isso, é usar a ferramenta ao seu favor. O problema é quando o pai não tem o self-awareness, não tem a consciência disso. Você fica lá a noite inteira fazendo um scroll também, que é o que você citou no começo da conversa. Ô, Rod, só um ponto em cima disso, antes do Arthurzinho entrar, aqui em casa, por exemplo, uma regra que a gente colocou a mesa é sagrada. Então, em todos os momentos onde a gente está sentado à mesa, no jantar, no almoço, no café da manhã, não tem celular na mesa. Por quê? Porque hoje eu ainda mando das crianças, mas daqui a pouco meu filho Davi vai ter 15 anos. E aí ele vai sentar na mesa com o celular e eu vou falar o quê? Aí vai ficar eu com um, minha mulher com o outro, ele com o outro, e os mais novos também. Então a gente cria essas regras porque a gente é espelho, né, para as crianças. Pô, pai, mas você sentava à mesa aqui e ficava o dia inteiro respondendo e-mail e tal, agora eu não posso? Como é que eu vou falar alguma coisa para ele? Então essas regras também são importantes, né, de falar, não, aqui não, a gente desliga a televisão, não tem essa de jantar na frente de TV e tal, porque é um momento da gente estar junto também, porque senão você perde esse convívio, né, de família, que eu acho que é importante pra caramba. E usar a tecnologia de uma maneira que vai te ajudar a usar menos a sua tela principal, que é o celular. Por exemplo, várias vezes eu uso, esse aqui é um Apple Watch Ultra, que é aquele que já tem o telefone embutido. Eu saio sem telefone, vou só com o celular. E agora eu comprei o Ray-Ban Meta. Ou seja, cara, parece que você está incorporando mais tecnologia, mas dependendo da forma como você olha, quando eu tô com o meu filho e tento registrar algum momento dele no celular, ele para de fazer o que ele tá, porque ele tá vendo que você tá mexendo no celular, ele fala, para de mexer no telefone, então ele para de fazer a gracinha que tá fazendo. Você começa a registrar de outras formas, para você criar as memórias. Então, assim, tudo tem a dosagem. Se a dosagem é excessiva, vira o veneno, senão ela é o remédio. E você, Arthurzinho, como é que você vai criar suas crianças, você que já está pensando em ter filhos? Eu já estou pensando mesmo, mas eu vou dar a minha visão como único não pai aqui. Assim, eu adoro a ideia que o Gustavo tocou e que o Rod falou também, de que seus filhos vão seguir muito mais o seu exemplo do que as suas palavras, porque você pode falar um tanto, você pode incentivar seus filhos a não usar tela, você pode falar que a mesa é sagrada, só que se você falar que a mesa é sagrada e usar o celular na mesa, não adianta. Tipo assim, seus filhos vão continuar usando e eles vão entender que as suas ações falam mais alto, porque eu acho que é assim na vida. Eu acho que o ponto que vocês dois falaram, ele é muito relevante porque rede social é um fenômeno muito novo. Assim, o Facebook foi fundado em 2004. O Instagram, que é um dos maiores monstros que existem hoje em termos de rede social, foi fundado em 2010. E se popularizou mesmo, chegou no Brasil muito forte em 2013, 2014, que aí desde então o Brasil é dono e proprietário do Instagram e ninguém me fala o contrário. Mas eu acho que o ponto principal é ninguém sabe muito bem o que fazer ainda, porque ninguém sabe muito bem qual vai ser o impacto disso na cabeça das próximas gerações. E aí eu observo dois fenômenos. Um deles é o fenômeno da geração um pouco mais velha, que é a galera que cresceu quando tinha 2 canais de mídia e um jornal. Então essas pessoas estão acostumadas a ver que o que elas assistem numa tela é verdade e é muito mais fácil espalhar tipo fake news, espalhar qualquer tipo de notícia falsa para essa faixa etária um pouco mais velha que não está muito acostumado com a tecnologia e que carrega. Exato. A minha avó fala que é isso, Arthur. Eu vi no TikTok. Inclusive, a minha avó é a maior consumidora de TikTok que eu conheço. E ela acha que tudo que ela é verdade. E eu vejo as crianças que estão cada vez mais se comparando com meio que a vida editada de outras pessoas. Isso realmente gera ansiedade. E, assim, como é um consumo muito passivo, o que eu estou percebendo é que além de ansiedade, além de esses fenômenos que eles são muito fáceis de observar porque tem muitos dados que suportam isso, tá gerando mais preguiça de pensar, sabe? Porque é um consumo muito passivo, eles conseguem ligar numa tela e ficar o dia inteiro só assistindo coisa. E eu acho que a partir do momento que isso inibe e que isso entra em conflito com interação social, interação um a um e tipo cara a cara, eu acho que é prejudicial e a gente nem consegue entender ainda. Eu estava vendo um terapeuta
falar sobre um efeito que, quando eu escutei, pareceu muito básico. Que basicamente é quando uma criança faz bullying com a outra, e aí ela olha para outra criança e fala, sei lá, você é gordo. Ela vê no olho da outra criança que aquilo machucou e a criança chora. E a gente sente mal com isso, porque a gente é ser humano, a gente foi feito para não ficar tipo, machucando as outras pessoas, a menos que você seja um psicopata. Quando você escreve você é gordo e manda, você só tem aquele sentimentozinho bom de, eu falei. Você não consegue ver, você não consegue perceber qual que foi o efeito que isso gerou na outra pessoa, você não consegue perceber que isso fez a outra pessoa sofrer. Então você meio que tira a sensibilidade das crianças e faz só tenham a meio parte boa do bullying, assim, entre aspas. Porque é só a parte que elas descarregam o que elas pensam e elas falam o que elas querem. E não a parte de qualquer consequência que isso gera na outra pessoa. Então, acho que isso pode ser grave. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Eu acho que o ponto principal é que ninguém sabe muito bem o que fazer. E, assim, eu adoro as duas observações. O que me incomoda nas abordagens de ou eu libero tudo ou eu proíbo tudo é a ideia de que eu sei o que fazer e eu tô certo e as pessoas que discordam de mim, elas estão erradas e elas estão estragando os filhos dela, porque ninguém de fato sabe. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, o melhor curso de ação é a gente racionalmente pensar e entender qual é a melhor alternativa de acordo com o que a gente acredita, viver de acordo com isso e eu acho que o futuro que vai falar pra gente se a gente estava certo ou não. Arthur, dois pontos em cima do que você trouxe, né? O primeiro é exatamente isso aí que você terminou, que é, eu acho que nós, como adultos, nós temos que refletir o nosso papel também, porque nós estamos viciados, né? Não tem ninguém hoje, cara, não tem ninguém hoje numa fila para entrar no avião que não está olhando para baixo no celular. Não tem, as pessoas não olham para frente, não olham para o outro, não levantam a cabeça mais. Tanto que está tendo um problema sério, né, na coluna das pessoas ficarem curvadas para baixo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que você trouxe também sobre o cérebro começar a atrofiar, isso aconteceu em todos os processos tecnológicos, né? Toda a adoção de tecnologia. Quando a gente começou a ter a agenda eletrônica, antes, né, a calculadora, a gente parou de saber fazer conta. A gente não faz mais conta, faz conta de divisão, de vezes, sei que você esqueceu. Você não lembra o celular de ninguém mais, o telefone de ninguém. Por quê? Porque tem uma calculadora que está lá. Você não lembra mais um monte de coisa, porque está no Google, está na... Né, eu não vou falar o nome dela aqui, mas está no seu assistente aqui eletrônico. Se você falar, ela fala, qual afluente do Rio Amazonas? Te responde na hora, por que eu vou decorar? E seu cérebro fala assim, bicho, não decora não. E aí o que está acontecendo agora? O chat GPT. Por quê? Porque eu estou vendo meu filho mesmo outro dia. Papai, eu usei o chat GPT para fazer trabalho. Falei, tudo bem, filho, mas como que você usou? Não, porque eu peguei aqui, aí eu botei lá e passei no trabalho. Falei, filho, mas aí o chat GPT está te usando, não é o contrário. Você usaria ele se você usasse ele como um assistente, alguém para te dar alguma coisa, te dar uma informação e você construir. Agora, simplesmente copiar e colar, o que vai acontecer com o nosso cérebro? Cara, você não precisa nem criar mais. Só fala para o chat GPT que ele cria para você, que é o que aconteceu com a calculadora, que é o que aconteceu com o celular, e é o que vai acontecer com o nosso cérebro, de falar, você não precisa memorizar mais nada, porque está tudo no Google, você não precisa raciocinar nada, e você não precisa criar nada, porque vai ter alguém que vai criar para você. Acabou. Então a tendência é ficar muito pior, né? Esse é o risco, porque você pode usar de duas formas, né? Ponto com seu filho. Se for copiar e colar, é onde regride. Se você usar como uma forma de expansão de conhecimento, por exemplo, o seu exemplo da calculadora. O que a calculadora, ou o computador, ou o Google abriu de possibilidade depois da invenção? Né? E vai ser a mesma coisa com inteligência artificial. É a forma de utilizar. E complementando, Gustavo, essa primeira geração Gen Z que foi mensurada agora, que surgiu já com internet nativa, é a primeira geração que o QI é mais baixo mensurado do que as gerações anteriores. Parte por causa do fenômeno rede social, parte por causa do fenômeno de comoditismo, mas aí é a responsabilidade do pai, da mãe, na criação da criança, de mostrar exatamente o que você está falando. Tem dois caminhos. Você pode usar o caminho de copiar e colar, que o seu cérebro vai atrofiando ao longo do tempo, ou você pode usar como uma forma de expansão. Cara, imagina se o Einstein
tivesse acesso ao ChatGPT, aonde que a gente poderia chegar, entendeu? Esse é o ponto. Você pega uma pessoa com capacidade, então a disparidade vai ser ainda maior entre o mediano e o extraordinário, porque o extraordinário vai potencializar 10, 100 vezes o potencial dele. O mediano vai continuar medíocre e não vai suceder. Turim. Exatamente isso. Nada a acrescentar, Rod, eu concordo 200% com seus pontos. Beleza, agora que você deu uma de Charlie Munger, nada a acrescentar, a gente pode fazer a transição para o próximo tópico, Arthur. Eu, inclusive, estou escutando um livro dele, incrível. Estou estudando sobre modelos mentais. Ou então, eu acho que mantendo esse tópico, seguindo a linha sobre rede social e o poder que isso está gerando, eu estava vendo ontem a notícia de que o Cristiano Ronaldo criou o canal dele do YouTube. E ele simplesmente dilacerou todos os recordes que já existiam. Em 1 hora ele conseguiu 1 milhão de assinantes e em 24 horas ele conseguiu 20 milhões de assinantes. Isso nunca foi visto antes na história do YouTube, esse volume de pessoas em tão pouco tempo para se inscrever em um canal. E ele ainda não postou nenhum vídeo. A promessa dele é que basicamente ele vai levar as pessoas para a rotina dele, mostrar a alimentação, a preparação, mostrar esse tipo de coisa. Isso me fez refletir bastante sobre o poder que esse tipo de influenciador, esse tipo de atleta e as personalidades em geral, elas têm no mundo de hoje. Porque a gente vê, sei lá, o MrBeast, que chegou a ter alguma coisa próxima de 400 milhões de inscritos no mundo. Ele lançou um chocolate que tem, acho que pouco mais de 1 ano, e é uma marca que está concorrendo, está batendo de frente com a Hershey's. Isso, assim, era completamente impossível há uma década atrás. Você vê jogadores como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, como o Beckham, que foi para os Estados Unidos e está mudando completamente a forma como as pessoas veem e consomem futebol lá, que o pessoal chama de soccer, mas é futebol. Por favor, não se refiram a esse esporte como soccer. Mas meu filho fala soccer, infelizmente. Cara. Não pode. Por essas e outras que você tem que ensinar ele. Mas eu acho que o ponto que eu queria discutir aqui, basicamente, é o poder que esse tipo de influenciador e personalidade tem hoje. Porque uma audiência de 20 milhões de pessoas e que são completamente fanáticas por ele e que vão consumir, que vão fazer tudo que ele falar, é mais influência que qualquer emissora já teve na história. É mais influência que qualquer canal já teve, qualquer evento já teve, evento esportivo, pouquíssimos chegam a essa quantidade de gente, a essa quantidade de consumo. Então, essas pessoas têm muito poder na mão delas, e não só porque tem muita atenção, muita gente olhando para o que elas falam, mas porque tem muita admiração em torno delas. Então, se o Cristiano Ronaldo falar para as pessoas fazerem alguma coisa, se o Cristiano Ronaldo falar para elas consumirem um produto, para elas usarem um tipo de roupa, as pessoas vão fazer isso. Grande parte das pessoas vão fazer isso porque elas não só consomem o conteúdo, elas querem ser ele, elas querem ter um estilo de vida parecido com ele, elas admiram muito. Então, a gente já viu alguns casos como o The Rock lançando a bebida, que chegou a um valor de 3,5 bilhões de dólares em pouco mais de 2 anos. E a gente está vendo o Cristiano Ronaldo bater todos os recordes agora. Eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre para onde que isso vai e qual vai ser o impacto disso na economia e como que as empresas fazem marketing, como que as empresas vendem os produtos e como que as empresas conseguem atenção. Então, esse fenômeno é impressionante, ele conecta um pouco até com o que a gente estava falando, com esse mundo digital, porque ele surge com o nascimento das redes sociais, né? Junto. E o que as redes sociais permitiram? Eu e o Rod, a gente falava disso lá atrás já, que o mundo ia sair de um lugar onde tudo estava concentrado em poucos canais. E aí você falou aí, aqui no Brasil a gente tinha Globo, SBT, cara, e Band, não sei o que, já era, né, menos influente, né, mas era muito Globo, então quem aparecia ali era o Faustão, esse cara, ou alguém da novela, essa pessoa tinha toda aquela gama de seguidores, mas eram canais massificados. E com a internet, a gente vai para um futuro que a gente previu há alguns anos, que era a era da dispersão. Como é que a gente chamava, Rod? A era que eram dois divergência. caminhos, né? Da divergência.
Era assim, a gente ia sair do mundo da convergência, onde todo mundo achava que tudo ia convergir em um lugar só, e a gente passou a ter a era da divergência, onde você tem vários canais de nicho, e os nichos ficaram muito fortes. Né? Tem pessoas, eu lembro de uma vez visitar um cliente da Samba, que é o pessoal da Fish TV. Fish TV é um canal de pesca gigantesco. Quem gosta de pesca ama esse negócio. Eu fui lá em Porto Alegre conhecer a sede dos caras, tinha um pôster de um pescador lá. Falei, quem que é esse aí? Falei, bicho, esses caras saem na rua, você não acredita. Esse cara não consegue andar na rua, não. Falei, mas nunca vi na minha vida. Uma vez eu estava com um japonesinho do meu lado, conversando numa festa, aí alguém saiu. Não, aí ele saiu, alguém me falou, pô, sabe quem é ele, Gustavo? Eu falei, não tenho nem ideia. Falei, não, ele é o Pyong Lee, esse cara é famoso, é ex-Big Brother, hipnose, faz hipnose, não sei o que. Tá, cara, não sabia. Eu viajei com o Enaldinho, que acho que é o maior youtuber aqui do Brasil hoje, 30 milhões de seguidores. Cara, vim num voo à noite de São Paulo com ele, não tinha ninguém que conhecia ele. Eu conheci por causa dos meus filhos, grava um vídeo com meus filhos e tal, mas era só executivo. Então, quer dizer, a gente está num momento agora onde você tem várias pessoas muito influentes para seus nichos. E não mais aquele cara que era o Faustão, que todo mundo conhecia o Faustão de todos os nichos, todo mundo gostava de... Né? Agora o cara gospel tem os influenciadores, o cara de pesca tem o deles, o cara que é colecionador de relógio tem, o de tênis tem, o de uísque tem. Então, assim, você começa a ir para um outro lugar, o que abre uma gama de possibilidades que nunca existiu antes, né? Uma gama de oportunidades de negócio que, bicho, ou você estava numa novela antigamente, ou você não tinha chance de ter esse nível de influência. Agora não. Você vê pessoas de diversos lugares falando sobre vários assuntos. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, para o mundo dos negócios de influenciadores, é maravilhoso, porque realmente democratizou o mercado que era super restrito, né? Era para poucos. Tem um cara... Oh, desculpa, fala aí, Arthur. Não, é porque eu tô pensando se a gente não tá vivendo um passo além disso. Porque eu super entendo que a gente foi para um lado de cauda longa e que tem vários nichos, tem vários influenciadores e cada um fala com o seu nicho, que uma pessoa famosa não é famosa para todo mundo, é famosa para um grupo específico de pessoas. Mas quando eu olho para o Instagram do Cristiano Ronaldo, ele tem 636 milhões de seguidores. Isso é mais que Brasil e Estados Unidos somados. É mais gente. Então, eu acho que a minha dúvida é isso. É se a gente não está combinando os dois agora. É porque alguns seguidores, alguns influenciadores específicos, como o Cristiano Ronaldo, MrBeast, eu acho que até o Messi mesmo, Kylie Jenner, algumas pessoas que têm muita influência, eu acho que elas conseguiram fazer um mercado de cabeça curta na cauda longa. Elas conseguiram atrair tanta atenção para elas que elas têm quase poder ilimitado. Então elas podem... Então, mas se você pegar a própria teoria da cauda longa, é exatamente isso, né? Ela fala que você tem poucos players que vão vender muito, que são essas baleias, esses caras gigantescos, e um monte de cara pequeno segmentado, né? Então você tem os MrBeast da vida e tal, que estão nessa ponta dos super mega influenciadores, mas eles são os outliers, assim, eles são o que existia antigamente, que era o Pelé. Você viajava antigamente, Brasil, Pelé, Ronaldo, Romário, né? Qualquer lugar do mundo o cara conhecia Romário, Ronaldo, mas você perguntava do jogador do Cruzeirão cabuloso aqui, do Dineno, ninguém ia conhecer. Hoje conhece. Então, mas é isso. Então, eu concordo com você, Arthur, mas eu acho que a lógica da cauda longa é exatamente essa. E é o que a gente está vivendo, né? É essa possibilidade. O que é interessante é que a internet habilitou a criação de um framework. Tem um cara aqui nos Estados Unidos que chama Greg Eisenberg, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele colocou um termo que eu achei bem interessante, chama ACP, Audience Community Product. Ou seja, você cria uma audiência, você começa a falar sobre um tema específico, fish, por exemplo, que o Gustavo falou, você pesca, aí você cria uma comunidade ao redor daquele tema, e isso só funciona, esse framework só funciona, criação de comunidade, quando o tema é muito verticalizado, quando é cauda longa,
Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele tem seguidores, Arthur, mas quantos desses 636 milhões criariam uma comunidade ao redor dele? Qual o percentual? É uma base muito pequena, entendeu? Porque, assim, o Gustavo segue ele, mas o Gustavo fala, você pagaria para ver o dia a dia da vida do Cristiano Ronaldo? Eu acho que não, entendeu? Mas, por exemplo, o mundo dos podcasts começou a gente ouvindo, o Gustavo, a gente ouvia muito Dignation, que é do Kevin Rose lá, etc. A galera cria uma comunidade ao redor, tanto que ele tá voltando agora com aquele podcast, porque o pessoal ama. Então ele criou uma audiência primeiro, ele criou uma comunidade, aí ele vende produtos por cima disso, né? Aí Conor McGregor criando whisky, aí entra qual que é os core capabilities que esse cara tem, qual que é o direito que esse cara tem para falar, né? Tipo, o Conor McGregor é irlandês, então o whisky irlandês, aquela coisa. Então ele é lutador, forte. Então você começa, cara, a expandir a sua linha de produtos. Quem que é no Brasil aquele cantor sertanejo que lançou um Campari desse da vida? O Gustavo Lima. Entendeu? O cara, ele não lançou vinho francês, tipo, o cara canta sertanejo, cara, é música do povo, entendeu? Então ele lançou, o Leonardo lançou cachaça, acho que ele tem uma marca de cerveja também e tal. Então você expande a linha de produto, mas primeiro você tem que ter uma audiência forte, você tem que ter uma comunidade, você cria uma comunidade que te segue, aí você lança produtos e monetiza essa comunidade, né? Então é uma forma barata de conseguir, por exemplo, um custo de aquisição barato, porque você tem aquisição, você tem uma audiência, você tem uma comunidade que te segue, você consegue fazer com que eles sejam os primeiros clientes da bola de neve que vai seguir, e aí você tem conteúdo para criar em cima desses caras, né? Assim, e só para complementar, o meu outro ponto, minha outra visão em cima do que você está falando, da transformação do que a gente está falando no final do dia, é como as redes sociais impulsionaram os criadores de conteúdo a ir direto para o consumidor e criar conteúdo, e criar marca, e criar produto para os consumidores. Coincidentemente, hoje saiu uma notícia que eu estava lendo mais cedo, do movimento reverso, que são as marcas criando conteúdo também. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, 3 exemplos. Hoje eu vi que o Chick-fil-A, não sei se vocês conhecem, mas é uma rede de sanduíche, uma cadeia de sanduíche de frango, que é muito, muito forte aqui nos Estados Unidos. Eles não abrem aos domingos, porque eles é o dia da família, eles são do interior dos Estados Unidos, tipo de um Arkansas desse da vida, Kentucky e tal, e super, super conservadores e tal, é controlado por uma família, eles simplesmente não abrem aos domingos, porque domingo é dia de estar com a família. E é a rede de sanduíche, frango frito, que mais cresce aqui nos Estados Unidos. Eles estão produzindo conteúdo, eles vão produzir um conteúdo sobre família, hábitos e famílias. O Walmart fechou um acordo com a Paramount Plus aqui para produzir conteúdo. Lyft e Airbnb também já produzindo conteúdo. Então você tem as marcas também falando, opa, não é só o criador que faz direto. E eu tenho capacidade de falar sobre esses temas. Então o que eu acho que a gente vai começar, que a gente está vendo e vai começar a ver ainda mais, são esses dois mundos colidirem, cara. E quem antes só falava o Faustão da vida, passa a falar assim, não, compra o produto do Faustão, porque ele tem uma audiência, e talvez o Faustão não seja o melhor exemplo, mas o Conor McGregor, alguém que consiga mover as pessoas legitimamente admiram ele por outra razão que não seja os produtos que ele está criando. E você vai ver quem essencialmente nasceu para criar produto, mas que tem uma marca forte, tem um assunto e seja uma marca interessante, tenha algo para falar, criando conteúdo também. Eu lembro quando eu estava na Ambev, um dos temas fortes era Corona criar conteúdo sobre surf, sobre lifestyle, sobre ser um publisher, um content publisher, porque você tem dominância sobre o assunto, você tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Rod, e um ponto importante em cima disso é também a junção dos dois, que é a junção do criador de conteúdo com a indústria, por exemplo, ou o varejo. Você pode criar histórias interessantes. Por quê? Porque o varejo ou a indústria, eles têm a distribuição, eles têm a marca, eles têm produto. E aí, às vezes, você conecta na outra ponta, que é o cara que tem a audiência, que é o cara que tem a comunidade. Porque muitas vezes a Budweiser não tem a comunidade em volta. Ah, sou da comunidade dos Budweisers e tal. Mas se você junta com alguém que tem uma comunidade, conecta e cria um produto, Budweiser do Gustavo Lima, né? Tô chutando aqui, mas você pega o benefício dos dois lados, né? Poxa, a Ambev já tem distribuição, a Ambev já tem o produto, já tem marca,
conhecida, você não precisa criar um negócio do nada, porque a gente falou aqui, o Arthur falou do caso do chocolate, né, do Mr. Beast, e que é um baita do caso, e esse cara é um fenômeno, né? Ele tem rede de hamburguerias também. Mostra pra gente, Rod, por favor. O Rod comprou ali, olha lá. Quem tá no YouTube vai ver. Isso vale exclusivo. ouro. Mr. Feastable. Mas aí, o que acontece? São poucos os caras que têm condição realmente de criar uma marca, desenvolver um produto, né? É um negócio complexo. E são poucas as marcas que têm capacidade também de expandir e criar conteúdo. Porque imagina uma marca genérica que não tem força, e isso força os marqueteiros de plantão que estão pensando em marca, como que você vai fortalecer a essência da sua marca. Porque senão você vira mais um, cara. Você vai virar o arroz da vovó lá tentando falar sobre o quê? Que tipo de conteúdo que você vai colocar. E esse na verdade, é um bom conector para um exemplo que eu vi essa semana, cara. Eu fui num evento aqui esse final. Não, primeiro, pera aí, Rod, nós vamos falar desse óculos seu ou não? Além do óculos, para quem está ouvindo no podcast, infelizmente, quem está ouvindo no podcast não vai ver. Mas que coisa é essa que toda hora... Não, mas pera aí, que coisa é essa que toda hora você levanta para tomar água aí, cara? É um negócio meio desproporcional. Você quer meu jargão? Você quer meu copo Stanley? Caramba, eu tô vendo isso, falei, cara, é meio... Tem um maior que esse. Eu tenho um maior que esse. Esse aqui é 1,8 litros. Que na verdade, o que eu faço? Eu coloco toda a água que eu preciso beber do dia aqui. E tem alguma coisa sobre não precisar ficar repondo água para você beber a água inteira que você precisa durante o seu dia aqui no copo Stanley. Comprei copo Stanley, $50. Vale muito a pena, recomendo a todo mundo. Você pode botar cerveja que fica gelada o tempo inteiro, você pode botar 2 litros de cerveja aqui, ou você pode colocar água e ser saudável. Mas enfim, retomando o meu assunto, esse final de semana eu fui num evento muito bom, por sinal, da minha empresa investida, que eu já falei aqui no primeiro episódio, que chama Carry Money. Eles fizeram um evento aqui que chama OOO, Owners, Operators, e esqueci o terceiro O, que é... mas enfim, o que vale a pena é o seguinte, tinha uma menina que chama Steph Smith, ela montou um produto digital que chama Internet Pipes. A história dela é o seguinte, ela hoje trabalha no A16Z, que é um dos maiores fundos de Venture Capital aqui dos Estados Unidos, ela cuida de toda a rede de podcasts deles, mas antes ela criou a rede de conteúdo do HubSpot, e ela tinha uma newsletter, ela trabalhou numa newsletter do HubSpot que chamava Trends, e lá ela descobriu o poder de captura de data, como que a internet tem um mundo secreto de captura de data. E através do conhecimento dela, ela criou esse produtinho digital, que quem está aqui no YouTube vai ver o que eu estou compartilhando na tela agora, que chama The Internet Pipes. Eu achei muito interessante a palestra dela e o tópico que ela estava abordando. Então ela criou um produtinho aqui que basicamente custa $400 para você fazer parte da comunidade que tem mais de 1.100 membros hoje, ou seja, ela já faturou mais de $400 mil nessa comunidade. Ela tem um curso com uma base de mais de 90 ferramentas, como fazer pesquisa, e ela tem um curso de cohort específico e tal. Então ela montou um framework por cima. O que eu achei interessante? Alguns pontos que me chamaram a atenção, que eu falei, vou levar no podcast, que eu acho que mais gente vai se beneficiar. Número 1, o assunto que a gente estava acabando de falar, audiência, comunidade e produto. Essa menina começou, hoje ela tem acho que 200 mil, ela é um pouco menor que você, viu, Gustavo, nas redes sociais. Ela tem 200 mil seguidores no Twitter, mas a plataforma dela é diferente. Aqui nos Estados Unidos muita gente segue o Twitter e usa o Instagram mais como pessoal. Mas ela tem 200 mil seguidores no Twitter, montou uma audiência em cima do cargo dela, do conteúdo que ela tinha sobre data. E aí ela montou a comunidade, Internet Pipes, e aí ela está lançando os produtos digitais por cima e monetizando o conhecimento dela através do data. Cara, a forma como ela colocou, as ferramentas que ela foi trazendo, quando você pensa, cara, quem que hoje discorda que saber encontrar dado é fundamental? A gente estava discutindo isso no primeiro segmento aqui da nossa conversa. A gente instigar os nossos filhos a serem melhores arguidores, né? A perguntar melhor, a descobrir, a ir atrás das coisas por conta própria.
E ela montou um tutorial completo de como descobrir. Por exemplo, eu não sabia que o Google tem uma função de busca de Google Dataset. Que você faz busca, o Google restringe a busca só os datasets tipo estatista e todos os datasets completos. Depois eu incentivo todo mundo a procurar. Outra app que eu achei muito interessante, cara, chama consensus.app, que basicamente você faz uma pergunta do tipo, cafeína faz mal pro sono? Ou quanto tempo eu tenho que parar de tomar café antes de dormir? E aí ele faz busca só sobre artigos científicos e ele fala qual que é o consenso. 83% dos artigos científicos renomados falam que sim, cafeína faz mal, que você tem que parar de tomar antes de 10 horas de dormir. Ou seja, o que ela montou com o Internet Pipes é literalmente ensinar a perguntar. Gustavo, o seu ponto inicial é chegar pro seu filho e falar assim, vai atrás, vai, descobre. E ela ensina a descobrir porque ela passou muito tempo fazendo isso. E muita pouca gente hoje sabe fazer pergunta certa e pergunta avançada. A pessoa geralmente vai no Google e faz a pergunta mais vanilla que tem. Como que eu paro de tomar café? E aí você perde horas tentando buscar, não sabe se a rede é confiável ou não. Esse é um ponto interessante. Então é um produto, por exemplo, eu comprei que eu achei interessantíssimo, agrega um valor para mim. E tem uma comunidade forte por trás, né? Arthur, o Gustavo. Rod, deixa eu dar um exemplo aqui, só compartilhar aqui, porque enquanto você estava falando, tem uma startup aqui que eu passei outro dia para duas empresas que eu estou no conselho, que é essa Talk to Your Data. E basicamente o que ele faz é você pega os seus dados, né? Você imputa planilhas e tal, você joga lá dado de venda, dado de não sei o quê, e ele tira insight a partir de busca. Você fala, o que nós vamos vender nos próximos meses? Como é que está a venda esse mês? O que tem o produto está vendendo mais? Então, né, numa lógica de conversa, né, você consegue extrair vários dados da sua base de dados e fazer perguntas naturais. Por que isso é interessante? Né? Porque uma das coisas mais complexas que eu tenho visto no mundo corporativo é fazer as pessoas utilizarem os dados. Toda empresa fala, a gente tem que ser uma empresa baseada em dados, nós temos que tomar decisão baseada em dados. Mas o que eles fazem no final das contas? Liberam o Power BI e fala lá, Rod, vai lá, entra no Power BI e fica cruzando o dado. E não é intuitivo. As pessoas não, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Você não consegue chegar para um gerente de loja e falar, todos os dados estão aqui no Power BI, agora é só cruzar e achar os insights. Então, o que é interessante dessas novas ferramentas? Né? Que elas trazem os insights. Você imputa os dados e elas trazem insights. Mas é aí que vem a conversa que a gente estava tendo sobre os adolescentes e que serve para a gente também. Que é nós temos que aprender a fazer perguntas. Toda a lógica agora de trabalhar com inteligência artificial e essas ferramentas que você tem trazido também, Rod, ela é 100% baseada em fazer boas perguntas. E o que é o que a gente vai notar? As pessoas não sabem fazer perguntas. Muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, tem respostas, mas não sabem fazer perguntas. Fazer pergunta é difícil, entendeu? Aí você dá uma ferramenta dessa, o cara trava, fala, o que eu pergunto? Tá aí, cara, qualquer coisa ele vai responder, mas não sei o que eu vou perguntar, né? Isso partindo do princípio que a pessoa vai ter a ferramenta. Se a pessoa não tiver a ferramenta, que é onde o que eu apresentei o Internet Pipes, que é um passo atrás, é saber ir atrás do dado, saber ir atrás da informação, saber cavar, pensa nisso como uma ferramentinha de fazer o cálculo, em vez de ter a calculadora, você escreve as fórmulas. Mas isso é importante também para exercitar o cérebro, para fazer com que você tenha força muscular de entender aonde estão os dados. E se tiver uma ferramenta de inteligência artificial que vai combinar todos esses dados e te dar os insights, melhor ainda. Mas eu concordo, cara, 100%. Hoje em dia é muito difícil você conseguir encontrar as pessoas que consigam fazer perguntas inteligentes e ir atrás dos dados nos lugares certos, ao invés de falar assim, não tem, ou então não achar. Arthur, algo a complementar? Eu acho que eu discordo de 100% do que foi falado, não tô brincando. Mas eu acho que o mito acho que não o mito, na verdade, mas eu acho que o objetivo de ser uma empresa baseada em dados, de sempre olhar para os dados antes de decidir as coisas, virou um discurso muito comum em todas as empresas que
tive contato até hoje, mas raramente é muito bem aplicado, assim. Então eu acho que esse tipo de comunidade, esse tipo de startup, esse tipo de produto, eles estão sendo desenvolvidos porque é realmente uma dor hoje das empresas e é uma dor que é bem difícil de bons gestores admitirem. Que eu não sei muito bem usar os dados, eu não sei qual pergunta fazer, eu não sei o que fazer aqui. E eu acho que por isso que é um pouco velado esse tipo de dificuldade, pelo menos na experiência que eu tive, assim. Porque saber quais são as perguntas que você vai fazer é um ponto, saber quais dados você vai analisar é um outro ponto, saber o quão confiáveis esses dados são é o outro ponto. Saber como cruzar esses dados é um outro desafio. Então, quando a gente está falando especificamente de marketing, que é a minha expertise, eu vou dar um exemplo. Tipo, atribuição é um inferno. Tipo, é muito difícil a gente conseguir entender de fato qual foi a jornada, qual que é o impacto de cada canal. E por mais que a gente fale que a gente sabe exatamente qual que é o impacto que o Instagram tem, a gente não consegue medir isso tão bem. Porque a gente sabe que a jornada não é muito linear, que um cliente faz. Eu acho que isso vale para outras áreas. Eu acho que isso vale para a experiência do cliente, eu acho que isso vale para a logística, isso vale para o produto. Então, quando a gente pensa em como usar dados melhores, a gente está realmente carente de boas ferramentas, de bons frameworks, e eu acho que esse tipo de coisa é um passo na direção certa. E eu acho que o ponto principal é, tipo assim, como que a gente vai criar um núcleo de empresas que estão fazendo isso certo e expandir essas boas práticas para outras empresas. E a comunidade que o Rod falou é um ótimo passo. Não, então, e é legal o que você está trazendo, porque tem um ponto cultural, que é o que que é cultural? Os gestores, as lideranças, não foram treinados para perguntar. Esses caras foram treinados para ter resposta. Se o cara perguntasse, se você chegasse para alguém e falasse, né, para um gestor, antigamente, 10 anos atrás, chega para um diretor da empresa e fala: qual que é o caminho que a gente vai seguir? O que que nós temos que fazer? E o diretor não tivesse a pergunta, você fala: não, esse cara não sabe nada. Esse cara é ruim. Né? E agora o novo método da gestão é, não sei, o que que você acha? Me ajuda a pensar. Não tem problema o cara não saber, né? Mas isso é cultural. A gente ainda tem essa cultura de eu subir na hierarquia, eu tenho que ter todas as respostas, e ninguém tem. Eu tive a oportunidade, né, fiz uma mentoria lá com o Satya Nadella uma vez. Cara, fiquei 1 hora com ele, durante 45 minutos ele fez pergunta. Por quê? Porque a mentalidade dele é essa mentalidade de questionar. Por quê? O que que a gente faz? O cara estava na capa da Time Magazine como o cara mais importante do mundo dos negócios. O que que ele estava me perguntando? O que que eu sabia ali que ele não. Mas, entendeu? É a mentalidade dele. Né? Então, eu acho que esse é o novo mindset que a gente precisa ter, da nova liderança e tal, que é você não precisa ter todas as respostas, você tem que saber fazer perguntas certas. Mais importante que todas as respostas. Eu estou no conselho de um monte de empresa de varejo, empresa de atacado, empresa de banco. Nunca trabalhei em nada disso. Mas o que que eu faço? Eu faço perguntas. Mas por que que é assim? Por que que não é diferente? Por que que a gente não faz de outro jeito? Pode ter uma resposta, pode ser que não tenha, pode ser que ninguém tenha pensado e tal, mas a maioria das pessoas não tem. Todo mundo acha que tem que chegar lá e ter resposta, porque você está no conselho da empresa, tem que ter resposta para tudo. Não, eu não sei, eu vou perguntar. Né? Então, eu acho que essa é uma mentalidade que a gente vai precisar mudar nessa geração agora, de liderança, de novas lideranças. A mentalidade de, cara, pergunta para os dados. Você não precisa saber tudo. Tem lá os dados ali, faz a pergunta certa. Pergunta para o chat GPT, pergunta para o seu estagiário, pergunta para o analista, ao invés de, né, saiba tudo. Rod, posso fazer a provocação de uma frase que eu acabei de lembrar e que eu adoro? Tem um cara que chama George Mack, que o Twitter dele é realmente muito bom e ele fala bastante sobre marketing direto. Ele fala um pouco sobre branding também, mas ele fala mais sobre isso. E aí, há um tempo atrás, ele fez uma thread que chamava: se eu fosse dar uma aula de marketing, um curso de marketing, esses seriam os 11 tópicos. O tópico 1 dele era o seguinte: dados são como a proteína. Eles são essenciais, mas não devem ser tipo toda a informação que você tem. Se você fizer teste AB suficiente, você sempre vai acabar com site pornô. E esse final eu adoro. Ou então de bet. É,
E aí eu queria saber qual que é, sim, eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso, sobre a combinação de uma inteligência de dados com intuição, experiência e o que a gente... Não, cara, eu acho que aí esse é um bom ponto. Eu acho que a questão é a seguinte, tem que saber a hora que você tem dado o suficiente para tomar a decisão que precisa ser tomada no tempo que você tem que fazer. Você nunca, é difícil, muito difícil, um gestor ter 100% dos dados na mão, toda a informação completa para tomar a decisão. Cara, a vida envolve risco. Você tem que tomar conforto nos confortos. Tudo bem que você tem que fazer as perguntas, você tem que tentar coletar os dados. Eu literalmente trouxe o exemplo de como buscar e cavar melhor dado, mas você tem que saber a hora de não virar o midwit do meme que eu trouxe do episódio passado. Ou seja, você tem um mago você tem um midwit que não o cara que o Neandertal que não faz nenhuma pergunta, você tem um mago que não faz pouca pergunta, e você tem o midwit que fica tentando cruzar todos os dados possíveis para tentar tomar alguma decisão e não toma nenhuma e não sai do papel. Por exemplo, quando você estava falando de atribuição para marketing, eu gerencio hoje um budget de milhões de dólares aqui em mídia. Instagram, Facebook, etc. Cara, quebrei cabeça no começo, literalmente midwit, como que eu faço? Eu preciso ter atribuição certinha de rows, mas é muito mais importante, na verdade, você ter uma série histórica com a mesma forma de atribuir para você saber direcionalmente onde que você está indo, se está certo, está errado, e aí você vai ajustando. Obviamente você não pode estar 5 desvio padrões de diferença, mas, cara, se o ROAS está 0.1 ou 0.2 acima ou abaixo, não vai fazer diferença gigantesca, entendeu? O ponto é quanto tempo você vai gastar para tentar acertar na atribuição exata do Instagram, se tá, ou do Facebook, se é 7 dias e um clique, ou se é last click. Desde que você mantenha a série histórica, e esse é um exemplo de atribuição de marketing que você trouxe, mas isso serve para qualquer ponto, entendeu? Qual que é o momento que você está confortável o suficiente para que você, conectando com o ponto Gustavo de inteligência, você tenha inteligência suficiente para falar assim, não é saber se o retorno sobre o ad spend está 1 ou 1.2, está positivo, está crescendo, eu estou fazendo um break-even incremental para cada venda, para cada cliente novo que eu estou trazendo, mete o pé no acelerador, direcionalmente eu estou indo no caminho certo. Entendeu? Isso serve para tudo, o volume de coleta de dados até o ponto que você consegue tomar uma decisão e falar assim, beleza, eu não sou um Neandertal, mas eu já posso começar a virar o mago do midweight. E aí tem um ponto assim que é importante, que dentro de empresas já consolidadas tem muita gente que está há muitos anos lá dentro. E esse cara, ele tem uma intuição muito forte, mas muitas vezes viciada também. O cara fala assim, eu não sei o que o cliente quer. Eu conheço o cliente. Só que o mundo mudou, o mundo é outro. O cliente gostava da sua marca quando não tinha chinês, não tinha Bet, não tinha Mercado Livre, não tinha Amazon e tal. Agora é outra experiência. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o lado da intuição, porque ele é sempre enviesado. Ele é sempre o nosso cérebro vai buscar alguma experiência que a gente já viveu para falar, isso não dá certo. Por quê? Porque 5 anos atrás a gente tentou um projeto assim e não deu certo. Putz, cara, mas mudou. Tem outra tecnologia, as pessoas são diferentes, o jeito é diferente. Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio também, para também não pesar para o lado só de jogar para o dado a responsabilidade. A máquina falou e a responsabilidade é dela, mas também para a gente tomar cuidado com o viés, que é a tendência que a gente tem muito viés. Né? Então, estou há muito tempo nesse mercado. Naturalmente eu acho que eu conheço bem desse mercado. Só que isso pode ser uma falácia. E geralmente quem disrupta os mercados tradicionais é quem não conhece o mercado, né? É o cara que entra para montar uma empresa de plano de saúde que nunca trabalhou com a área de saúde, nunca trabalhou com... É o cara que monta um banco que não era de banco. É o cara... Porque esse cara não tem esse viés. Ele fala, pô, mas isso aqui... O cara do banco, ele fala assim, não, isso aqui o Banco Central não vai deixar. Isso aqui... a gente não vai conseguir fazer porque tem um risco, né, de tal coisa. Aí entra um cara que não sabe que tem esse risco, ou que olha para o dado de um jeito diferente sem ter esse viés, ele tem mais chance, né, de fazer algo. Ou então, para fechar esse tópico, porque se der tempo, eu realmente quero falar sobre o óculos do Rod. Basicamente, o que eu estou ouvindo, e aí vocês podem discordar de mim.
o jeito de usar certo essas ferramentas e os dados que a gente está tendo disponível agora, porque eu acho que o volume de dados que a gente tem disponível hoje para definir atribuição e o que gera muita confusão na nossa mente é porque a gente não tinha esse volume de dado há pouquíssimo tempo atrás. A gente não tinha acesso a esse tanto de coisa. A gente não tinha acesso a esse tanto de informação. Então, eu acho que os pontos que eu tirei daqui são manter sempre a mentalidade de aprendiz, a gente consumir e a gente ser muito curioso para entender o que os dados estão falando para a gente, mas a gente não se ater, só se limitar só aos dados que a gente tem em mãos e olhar para fora também, olhar para o mercado, fazer pergunta, ficar sempre interessado sobre o que outras empresas de outros setores e de outros mercados estão fazendo e, assim, sempre buscar a melhor forma de fazer as coisas mantendo humildade intelectual. Tem alguma coisa que vocês acrescentariam? Vamos lá, galera. Olha só. Meu óculos, eu acho que pode ficar para o próximo episódio um detalhamento completo, porque isso conecta com o que a gente falou sobre criação de conteúdo, mobilidade, desintoxicação. Acho que é um tópico bom que eu quero falar. Desintoxicação digital para a gente fazer. Mas o que eu vou deixar aqui de dica é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui, ó, tá gravando, você tá vendo aqui a luzinha piscando, tá gravando, a gente vai postar como um behind the scenes, que eles falam aqui, BTS, behind the scenes, pra quem tiver no YouTube vai ver. Ô Rod, no visor dele você tem alguma informação? Não, né? Não, zero, é na app. Depois ele transfere pra app. Ele grava vídeo até 60 segundos, ele fica piscando para sinalizar pra pessoa pros outros que estão gravando, e eu aperto o botãozinho aqui, ele para de gravar. Ele tem um áudio que conecta no Bluetooth, então você pode ouvir música e funciona super bem. Esse é aquele transition que vira sol e lente. Cara, criação de conteúdo disso aqui vai mudar. Dura bem, cara, recarrega na caixinha dele, é recarregável, dura umas 4 horas, 5 horas. Se ficar sem usar, dura o dia inteiro. E aí você recarrega, 15 minutos ele recarrega o óculos inteiro. Isso vai revolucionar a forma de criação de conteúdo. Eu acho que vamos salvar isso para o próximo episódio, porque isso remete ao Google Glass lá atrás, ao Meta, a visão da Meta que era da realidade, segunda realidade, aí tinha Second Life, e na verdade está se tornando um device muito mais complementar do que o seu device primário, né? E o próprio Zuckerberg, na entrevista recente do lançamento do Llama, ele estava falando da importância do Ray-Ban Meta para os criadores de conteúdo. Tem muito assunto para a gente desdobrar em cima disso. Eu acho que eu vou trazer ele de volta aqui para a gente falar. Meus amigos, é isso? Fechou o episódio? Show de bola. Muito legal. Valeu, galera. Adorei. Valeu, dá um like, compartilhe, comente aí, coloca o que você quer ouvir nos próximos episódios. Estamos aqui para servi-los. Um abraço. Valeu, abraço.